suor de sangue é o início da morte dele. Ele suou sangue por causa de uma agonia espiritual inconcebível. Ele viu o pecado que você e eu cometemos hoje, que vai ser cometido amanhã, ele viu tudo, ele viu o porquê daquilo tudo. E por que eu disse que isso é o início da morte? Nosso coração precisa bombear o sangue o suficiente para nos deixar vivos. A gente deixa de ter volume. Nós entramos num estado de choque. E o detalhe, o suor de sangue aumenta a sensibilidade da pele para a dor. Entendeu? Nosso Senhor começa a desidratar. Todo o período entre o Horto das Oliveiras e o início do julgamento de Pilatos, tem que lembrar que ele tá sem comer, sem beber. Ele vai sendo exposto à humilhação, provavelmente golpes. E aí chega pra Pilatos, que não acha crime algum, manda pra Herodes manda voltar, e aí começa o processo da flagelação. Quantas horas esse processo? Até o início da agonia, até a flagelação? A noite inteira e início da manhã. Caminhar até o Calvário deve ter demorado, sei lá, uma hora e pouco, talvez. É descrito como um trajeto de 8 quilômetros. Aí Pilatos decide flagelar. No Império Romano, as punições seguiam leis muito rígidas. Como é que era o chicote? Ele tinha 2 ou 3 cabos. Na ponta desses cabos tinham ossinhos de carneiro e halteres, bem pequenininhos. Imagina um halterzinho com 2 bolinhas e um ossinho de carneiro. E o mais temido de todos era chamado escorpião. Esse chicote tem peças de metal nas pontas, na forma de ganchos. E elas são muito afiadas. Se os ganchos penetrarem na carne e forem puxados, dá para imaginar que causarão lesões bem significativas. Nos sudários são descritos entre 110 e 120 flageladas, machucados de flagelo. Eles haviam criado regras que permitiam apenas um máximo de 40 chibatadas. Ir além do limite de 40 chibatadas poderia causar uma morte acidental. Vocês imaginam, ossos de carneiro, halteres, no Santo Sudário, dá pra ver exatamente o formato do halter. Vocês não têm ideia, pequenininho, vários. Eles poderiam arrancar a pele das costas de um humano, ou mesmo penetrar até os ossos. E aí tem o primeiro grande impacto de mecanismo de morte. A gente estava falando da hipovolemia agora com a flagelação. Hipovolemia 3 vezes, 5 vezes, 10 vezes, que agora é lesão de musculatura. Você lembra o que é hipovolemia? Perda de volume nos vasos de sangue. E, nossa, isso é muito sério. Se a gente não tem volume dentro do nosso vaso de sangue, a gente vai morrer. E os impactos do flagelo no tórax machucam não só a pele, eles machucam o pulmão. E aí começa a acumular dentro do pulmão, na camadinha que está do lado de fora. Vai começar a acumular líquido. Isso vai fazendo uma respiração difícil. E daí o pulmão ele não consegue expandir. Além de ter uma respiração difícil, na hora que ele vai puxar o ar, a chaga abre. As chagas do corpo doem. Ele não puxa o ar todo, ele puxa uma respiração curta. Está acumulando um gás no organismo que chama gás carbônico. Jesus para de respirar direito, perde sangue. Jesus começa a ter dor de verdade. Só o ato de respirar já Só o já ato dói. de respirar já dói. São 117 machucados. Se parasse ali e não fosse para a crucificação, Nosso Senhor ele teria sobrevivido? Difícil. É difícil. Seria um paciente muito grave. Ele não pegou a cruz ainda, gente. É quase como se eu colocasse a mão no formigueiro e deixasse a mão lá. Eu podendo tirar a mão e a formiga indo lá e devorando minha mão e eu tipo, ok, é pelo bem das formigas. Eu estou olhando uma multidão vociferar e eu sinto piedade. Vocês imaginam as agressões verbais? Depois da agressiva carnificina da flagelação, Nosso Senhor então escolhe ser coroado de espinhos. A coroa não era uma coroa, era um boné. A coroa não é isso aqui. Era um boné. Um capacete de espinhos. Nós estamos falando de incontáveis espinhos furando uma região altamente vascularizada e altamente inervada. Ou seja, sangue e dor. Muita dor. Porque pela localização é provável que tenha pegado algum ramo do grande nervo sensitivo do nosso rosto que chama trigêmeo. Soldados romanos fazendo chacota, batendo em sua cabeça com uma vara e com uma coroa de espinhos. Cada golpe com uma vara, o espinho aperta. Um choque. Vocês podem entender que dor é essa. É quem bateu já esse nervinho aqui. São segundos de dor que você reza pra acabar. A vara deslocou a cartilagem do nariz. Esse detalhe está no sudário. Gente, vão montando essa imagem de Jesus na cabeça. E sempre com o mesmo olhar de piedade. Os romanos apertando aquela coroa de espinhos. O sangue descendo, a dor irradiando. As chagas já todas abertas. Dificuldade de respirar. Se aquele chutezinho na quina. Você fica aflito para aqueles segundos passarem. Pra você sentir vontade de caminhar de novo. Você imagina essa sensação. E que ainda não estava nem perto de acabar. Por amor. Uma dor lancinante constante, mais perda de sangue. O acúmulo de líquido pleural, vamos supor que ele chega na minha mão. Vai ficar difícil de lidar porque eu tenho muita coisa para resolver. Pilatos entrega Jesus para crucificar e Jesus agora vai pegar a sua cruz e caminhar até o Calvário. É difícil demais porque a gente vai aumentando tantas camadas de sofrimento que a gente começa a se perder. Você imagina a veste de Jesus colando nas chagas dele? Certamente ele ficava raspando. Só seus pés, areia, pó, rasgando os pés.
Provavelmente Jesus não caiu só 3 vezes. Chamaram Simão de Cirene para poder segurar. A impressão que dá quando você fala que quando eles levantam a cruz, já não tem mais, né? Assim, ele tava realmente à beira da morte. Chegamos, agora nós vamos crucificar. Algumas crucificações, elas demoravam dias. Pilatos ficou surpreso com a morte de Jesus. Tinha como se fosse uma cela pro meio das pernas, chama cedile. Não teve isso. No cedile você diminui o impacto no corpo, você tem um ponto a mais de apoio para descansar. E tem a questão do supedâneo, que é o apoio pros pés. Isso é só invenção artística. O pezinho ali, o prego era mais do que suficiente para sustentar o pé. Caramba, né? O cara ficava preso pelas mãos Pelo pé. e pelo pé no prego, né? No prego. Porque a estrutura óssea das mãos e dos pés, ela é muito forte. Ela dá conta. E aí vem a grande pergunta. Onde foi pregado? Eu queria que você apontasse pra mim o que é o seu punho. Um punho como essa parte Ah, esse é o antebraço. As pessoas consideram punho isso daqui e mão isso aqui. Pronto. Só que na verdade, punho é isso aqui. É essa região aqui, ó. Ah, Bom, então foi no punho. E atravessa mesmo, né? Através. Tem que bater na madeira, porque senão não consegue sustentar. Tem uma certa polêmica se são 1 ou 2 pregos no pé. O que não muda? Aquela dor da neuralgia, agora ela tava nos braços. Aquela dor da neuralgia, agora tava nos pés. Agora você não tem um espinho no nervo. Você tem um prego. Eu não consigo descrever o que é essa sensação. Não consigo. Eu acho que só algum torturado de guerra vai poder dar testemunho de o que é que sentir isso. Alguma coisa parecida. A dor ela é lancinante, indescritível. Ali Jesus entra já no seu estágio final. É interessante imaginar todo esse cenário quando Jesus fala na cruz, né? Basicamente, numa situação dessa, o sujeito estaria já desmaiado ou estaria gritando sem parar, né? Exatamente. Eu gosto de pensar o seguinte: se eu tivesse na situação, eu ia tentar, já estaria entendendo que meu fim tinha chegado. Então eu ia reservar instantes para tentar sofrer menos, ou sofrer de um jeito mais rápido, de uma maneira mais suave. Aí ele assume uma posição, puxa o pouquinho de ar que tem, solta perdão, eles não sabem o que fazem. É uma loucura. Ele usa do esforço dele para proferir 7 palavras, todas elas mostrando o amor deles conosco, o amor com a sua mãe, Maria Santíssima, enfim. E ele ainda conversa com o São Dimas, né? Ainda hoje estará comigo. Eu fico imaginando toda esta dor, você escutar o que o sujeito do lado tá dizendo. qual que era o tamanho dos pregos? Uns 10, 15. E aí nós chegamos na causa da morte. Por que Jesus morreu? Como Jesus morreu? Em quanto tempo começa a entrar numa falência renal por falta de sangue? O choque mata em horas. As lesões soltam ácido lático. O que é o ácido lático? É um marcador de lesão muscular. O músculo estoura, começa a ter produção de ácidos no organismo. O ácido subindo. Opa, ácido subindo, pH descendo. Ele não tinha sangue mais e obviamente ele não conseguia respirar mais. Ele vai ficando agoniado, ele precisa respirar profundo, não consegue, porque dói, o tempo vai passando e ele entrega o seu espírito. Em tuas mãos eu entrego meu espírito. Ele morreu de asfixia, ele morreu de choque hipovolêmico, ele morreu de acidose. Ele morreu usando todos os aspectos da medicina. O que tem de pior para passar, eu vou passar. E aí ele falece na cruz. Aí entra a questão de quebrar as pernas dos crucificados. Daí quando chega a vez de Jesus, vê que já morreu, e aí ele faz a ferida da lança no tórax. E a lança, você fazer uma lança mais ou menos desse tamanho, o trajeto você consegue furar a aurícula, que é uma parte do coração direito, facilmente, rápido, certeiro, simples e garantido. Aí vem a questão, jorrou sangue e água. Na hora que a lança vai, ela vai até a aurícula direita, o sangue é uma consistência mais viscosa, na hora de puxar vem com sangue, só que fura o que também? O pulmão. Né, que tava cheio de água, aí sai água junto. E na hora de enfiar a lança, passa no meio das costelas? Como é No que é? meio das Embaixo costelas. no meio das No meio costelas. das costelas, sem quebrar osso. E qual que é a grande informação que o sudário traz? Vocês já imaginaram um corpo envolvido num pano, sei lá, pensa comigo aí, uns 3 meses. O que vai acontecer com o pano? Em contato com bactéria do corpo, sangue em decomposição, o que vai acontecer com o pano? Poderia ser. Para que essa imagem tenha sido formada daí do jeito que ela foi formada, o corpo só deve ter ficado em torno de 30 horas lá. Depois, não tem mais corpo lá. Então o sudário traz a informação de que provavelmente o corpo de Jesus não ficou mais do que 30, 36 horas lá. Nosso Senhor ressuscitou. Deixou seu pano como uma via crucis completa, com uma sagrada face para que a gente olhe e que você nunca esqueça que aquele olhar foi real, é completo, é por amor, mas que ele é o rei do universo. E nós que estamos aqui hoje, que nós meditamos sobre a paixão, sobre a morte, esse mesmo olhar passa uma realeza. Nós queremos encontrar ele em momento propício e não sentir medo, e sentir acolhido, e sentir amor. Aquele olhar não pode despertar na gente um sentimento de ira. Não posso ver naquele olhar a ira da justiça e sim o amor da misericórdia. Mas para isso a gente tem que estar caminhando nos bons e retos caminhos de Deus. Nós precisamos confessar, comungar, nós precisamos de vida interior, nós temos que defender a nossa igreja, nós temos que ser católicos no meio do mundo. Nós não somos duas caras, nós não podemos nos esconder, não podemos ser mais um da multidão, não podemos ser, apesar da gente, por defeito, a gente acabar sendo um dos outros 11,
a gente tem que ser João, que estava aos pés. E se eu não estou, eu tenho que estar arrependidíssimo por não ser isso. Porque assim a gente pode encontrar a Sagrada Face, olhar nos olhos de Jesus e ver aquele amor misericordioso que ele olhou à multidão. Ele deu o recado, eu vou voltar. Estou deixando o sudário para vocês verem que eu vou voltar. Então vivam bem, vivam comigo. Fantástico. Eu tô assim, embasbacada aqui, não tem nem palavra a mais. Chega, acabou o episódio. Tá Tchau. bom. Sobe legenda, né? Mas enfim, é isso então. Acho que a vivência da Quaresma, da Semana Santa, vai ser muito diferente. Vai. Que bom. Muito bom. É o objetivo. Tenho certeza que o pessoal que tá nos ouvindo tá com essa mesma sensação. Termina aqui mais um episódio do podcast, Tertúlia Podcast. Um abraço então, até mais. Tchau, tchau.